uma alegria estar aqui nessa casa mais uma vez. Aleluia. Quero agradecer a nossa amada bispa ter dado essa oportunidade de nós estarmos aqui com essa alta responsabilidade de trazer uma palavra do coração de Deus a cada um de nós. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Isaías. No livro de Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6. E no versículo 8. Isaías, capítulo 6 e o versículo 8. Glória a Deus. Aleluia. Acharam, irmãos? Amém. Graças ao Senhor. Assim diz o texto histórico. Isaías capítulo 6, versículo 8 diz dessa forma: e depois disso ouviu-se uma voz, a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Vamos fazer uma segunda leitura agora no livro de Isaías 62. 61, me perdoe, 61. No mesmo livro, no capítulo 61, diz assim o contexto histórico: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e me enviou a restaurar aos contritos de coração, e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças ao Senhor. Irmão, dentro desse contexto do livro de Isaías, eu fiz duas leituras, uma leitura no capítulo 6 e a outra no 61. No capítulo 6 fala sobre a chamada. No capítulo 6, bem no comecinho do versículo 1, fala sobre a chamada de Isaías. Fala que no dia que morreu o rei Uzias, que Isaías era sobrinho dele, começou-se o ministério. Quando veio o falecimento do rei, parece que foi aberto-se um ato profético sobre a vida de Isaías. Isaías estava no átrio do templo quando ele teve uma visão maravilhosa. Ele diz que ele viu anjos ou serafins, que é relatado uma vez só na Bíblia, no livro de Isaías. A palavra serafim significa aquele que arde em fogo. Esses anjos, esses seres angelicais, eles ficam debaixo do trono de Deus. E o texto deixa bem claro que esses anjos agora aparecem repetindo: santo, santo seja o Senhor Deus dos exércitos. E eles não param, eles clamavam, e ali ele diz que na hora que Isaías vê aquela manifestação tão maravilhosa, daquele ser angelical que não conseguia ver o seu rosto, diz que ele tinha 6 asas. Diz que com 2 eles voavam, 2 tampavam os seus pés e 2 tampavam os seus rostos. E diz que se manifestava assim em adoração a Deus. Os céus nesse momento, se você pudesse ter uma visão, o céu ele é manifestado de glorificação, de exaltação daquele que está no trono. Aleluia. E diz que no momento que Isaías tem aquela visão, ele começa a reconhecer os seus defeitos e as suas iniquidades. E ele agora fala, e ele começa a se declarar que ele habita no meio de pessoas de lábios impuros.
aleluia, sou também uma pessoa de lábios impuros, e eu vi a Deus agora. Glória a Deus. E nem diante daquela manifestação tão maravilhosa, e a indagação de Isaías, diz que agora sai um daqueles anjos a qual Isaías estava vendo, e eles sobem ali debaixo do trono, e ele tira com a tenaz, com o braseiro, e ele tira uma brasa, e ele vem voando, e apenas toca nos lábios de Isaías. Aleluia. E aqui no versículo 9, traz o relato falando que foi purificado agora da vida de Isaías todos os seus pecados e as suas iniquidades. Aleluia, tinha sido se santificado. Se era a indagação dele, o que eu quero falar, para acontecer uma chamada, para acontecer algo de Deus na nossa vida, a gente tem que reconhecer que nós somos, aleluia, pecadores, e necessitamos, aleluia, da manifestação de Deus para perdoar os nossos pecados. Aleluia. O texto fala que depois que aquele anjo toca os seus lábios, ele se sente purificado e se santificado daquele momento. Mas agora no versículo 9 que nós lemos, aleluia, traz uma declaração no versículo 8 e o versículo 9, traz uma declaração maravilhosa. Agora Isaías continua tendo agora a visão, mas ele vê pessoas conversando lá no céu. Ele vê uma visão e fala assim, alguém falando lá no trono, sentado sobre aquele trono, fala assim: e quem irá após nós? Quem nós enviaremos? E quem irá após nós? Quem será o nosso representante? Quem vai ser o nosso porta-voz? E diz que naquele momento Isaías, ele começa a ouvir a voz, aleluia, e ele começa agora a gritar aqui na terra, e ele começa a manifestar, depois de ter os seus lábios tocado pela brasa e se santificado, ele fala assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Quem irá após nós? Deus está esperando pessoas. Eu sempre falei, um dia que eu estive aqui e ganhei uma oportunidade, eu falei sobre isso. Deus não chamou apenas para você ficar rodopiando aqui dentro, quebrando asa e fazendo aquela manifestação humana. Deus te chamou para que você brilhe lá fora, para que você venha ser um porta-voz, um embaixador, um representante do céu da terra. Aleluia! A pessoa, para ser cheia do Espírito Santo, aleluia, ele tem que ter desejo de anunciar o Evangelho. O texto de Isaías, agora 61, ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia, ele me ungiu. A palavra ungir significa ele me capacitou. Eu estou preparado porque o Espírito de Deus já está sobre a minha vida. Aleluia. Tem muitas pessoas que estão aguardando o seu levantar. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que estão esperando você se erguer. O texto deixa bem claro que agora o Senhor traz uma pessoa e escolhe, e nasce num momento difícil no Egito, aonde as crianças estavam sendo mortas. Nasce agora uma criança, a qual as parteiras reconheciam a chamada na vida daquela pequena criança recém-nascida na hora do parto. E elas recusam se matar aquela criança ou entregar ela para ser morta. E aquela criança se chamava Moisés. Aleluia, Jesus. Aquele menino estava saindo ali e olhando para o mundo. Ele nasceu para morrer, mas Deus, aleluia, tinha uma chamada na vida dele. E quando aquele menino foi crescendo, para aquela criança não ser morta, a sua mãe fez aquela historinha que todo mundo conhece, e nós vimos até mesmo biografias da história dele através de novelas na Record. Mas eu quero dizer que a coisa era muito mais profunda.
Aquela mãe guardou aquela criança, e a qual ela tomou como se fosse um cesto. Colocou aquela criança com aqueles panos judios, que aquelas judias usavam. E ela botou ali, cobertou o menino e colocou no rio Nilo. Aleluia. Aquela sua irmã, uma das suas irmãs, que era uma das irmãs como fosse a mais velha, a Miriam ou Maria no grego, ela acompanhava o cesto com seus olhares, e naquele mesmo momento Deus estava no céu olhando para o Nilo e falou assim: está lá o meu escolhido, está lá o meu preparado, está lá quem eu estou preparando para levantar. Aleluia. Nasceu de acordo com as partes históricas judaicas. Uma criança nasce em Belém da Judéia. Uma criança que pode ter nascido através de a sua mãe ser uma concubina. Era desprezado pelo pai, rejeitado, e deixa bem claro que o menino era ruivo, cheio de sarninha no seu rosto, mas era um menino belo. Ele trazia prefiguração diferente dos seus outros irmãos. Mas o desprezo familiar jogou ele para o desprezo, o pior serviço que tinha, para ser pastor de ovelha. Mas quando aquele menino estava no pasto, e Samuel já estava, aleluia, Deus estava cortando o ministério de Saul. Deus já estava olhando para o pasto de Belém, no Belém, aleluia, da Judéia, um pequeno adolescente chamado Davi. E ele olhava para o pasto, ele cuidando das ovelhas, e lá no céu ele falava: eis lá o meu escolhido, aquele que eu estou chamando para uma grande obra. Alemãs. E ele fala que aquele menino era o segundo seu coração. Aleluia. Havia também um menino que nasceu de uma mulher estéril, de um homem que, conhecido como patriarca, ou o último patriarca. A sua esposa, que ele amava, teve só 2 filhos, e no último filho ela morreu no parto. Mas o seu primeiro filho, aleluia, ele era amado por Jacó. O nome dele era Josefa, ou se não José. Era um menino que se destacava, aprendeu a ler, e ele se destacava no meio dos seus irmãos. Quando ele foi perseguido pelos seus irmãos e levado-se e vendido pelos meninos, de lá do céu Deus olhava para aquela cova e falava: está ali o meu chamado, o meu escolhido. Aleluia. Aleluia. O que eu quero deixar para você, que não existem situações aonde tu esteja, Deus está te escolhendo para uma grande obra. Mas se verga, alemã se faz. O menino cresce, cria estrutura, está na casa de Faraó, tem a irmã de Faraó como a sua mãe. O menino crescia na sabedoria do Egito. Mas a mãe dele tinha criado, até desmamado ele, e tinha cuidado daquele menino, trazendo-se as tradições judaicas. O menino cresce, depois de crescido, ele vê os seus irmãos sendo oprimidos, e ele reage e chega a matar um egípcio. E com isso ele se foge ao deserto e vai para um lugar de Midian, para a casa de um homem chamado Jetro, que adorava os deuses estranhos. E lá naquele lugar ele conhece uma jovem chamada Sípora. Ele agora se relaciona com Sípora, e ele tem 2 filhos. O primeiro é Gesso, e depois tem o seu segundo filho. Estava agora fugindo da chamada.
Ele parece que estava longe daquilo que Deus queria dele. Glória a Deus. Aleluia. Os teus tempos de glória se passaram e parece que estava inútil diante dos olhos de Deus. Até que quando ele estava ali, já um pouco velho, cuidando das ovelhas do seu sogro, na beira do Monte Horebe, que é o Monte Sinai, disse que agora algo chama a atenção para ele, chama a atenção dele. Ele vê uma sarça que estava sendo queimada pelo fogo no deserto. Mas para isso, irmão, era comum. O que não era comum era que a sarça não se consumia. E ele ficava olhando, e essa sarça não se consome. O fogo está em volta dela, mas ela não se consome. É normal as sarças queimar no deserto, mas essa não estava sendo consumida. E ele começou a chegar um pouco perto daquela sarça, e uma voz do céu bradou, a qual Estevão falou que era um anjo do Senhor, representado por Deus, falou: tira a sandália dos teus pés, porque tu está pisando em lugar santo. Deus te atraiu hoje para este lugar. Aleluia. Deus vai te chamar a tua atenção hoje. Aleluia. É comum sarça se queimar no deserto, mas hoje essa sarça não vai ser consumida. O fogo vai estar em sua volta, mas ela não vai se consumir. Aleluia. Aleluia. O fogo de Deus, ele preserva a sarça. Aleluia. Dando continuidade, ele vai chegando, a voz continua a falar. E fala: eu tenho visto as aflições do meu povo. Eita glória! Eu tenho visto as aflições do meu povo no Egito. Enquanto está acomodado, Moisés, com a tua família, com teus filhos, e preocupado com a tua mulher, o meu povo, estou ouvindo clamores deles. Aleluia! Eu não chamei você para tomar conta apenas de uma família. Eu vim para vocês resgatar o meu povo e trazer libertação a eles do Egito, da opressão de Faraó. Enquanto você está aqui só pensando no teu inimigo, milhares de almas estão morrendo. Lá em São Paulo tem um lugar chamado Tatinga. É um dos bairros maiores que tem lá no bairro São Pedro, perto do Viracopos. É o maior prostíbulo do Brasil. É o Tatinga, a boca do lixo, como era conhecido antigamente. As mulheres se dispõem-se de vários valores e elas estão no meio das ruas, e todas as casas daquele bairro são bordéis. E disse que agora viu um irmão descendo do seu ônibus. Ele tinha que parar perto do Tatinga para descer para o bairro São Pedro, onde ele morava. E quando ele estava passando, desceu do ônibus e foi descendo, uma mulher desesperada correu até ele. A mulher abraça ele e fala assim: calma, senhora, o que está acontecendo? Você é crente, não é? Ele fala: sim, sou, graças a Deus. Então me fala de Deus. Eu preciso ouvir Deus. Eu preciso ouvir Deus. E ela diz que ele pergunta assim: mas você é uma mulher liviana? Sim, infelizmente. Mas eu preciso ouvir Deus. Fala de Deus para mim. Glória a Deus. Eu estou com meu coração angustiado. Fale de Deus. Minha senhora, eu não posso passar muito tempo aqui do teu lado. Se passar alguém da minha igreja, ou alguém que me conhece, vai ver que eu estou do lado de você, vai pensar que eu estou me prostituindo contigo. Você sabe que aqui é um bordel. Tatinga é conhecido, mas não tem como eu ficar com um lado de você. E o que imagina as pessoas de mim? Eu sou crente. E diz que aquela mulher: mas me dá uma palavra, por favor. É poucos minutos. Ele vira as costas e vai embora. E nesse momento que ele vai embora, e quando ele chega em casa,
Ele vai contar a história para a sua esposa. Ele fala: mulher, você não sabe o que aconteceu. Eu estava descendo do ônibus, como sempre de costume, ali perto do bairro Tatinga, do Boca do Lixo. Sim, fala, meu filho, o que aconteceu? Uma mulher desesperada, uma prostituta, aleluia, uma mulher leviana, uma mulher de vida fácil, uma meretriz. Será que ela não tem nome? Não perguntei nome para ela, mas era uma mulher de vida fácil. Mas o que ela falou? Ela perguntou se eu era crente. E eu falei: graças a Deus. Bom, e o que mais você falou? Ela pediu para mim falar algo de Deus para ela. E você falou? Não. Mas por que tu não falou? Porque minha mulher, minha esposa, se pega eu falando com a prostituta, mas essa mulher está desesperada, não estava? Porque tu não falou de Deus para ela? Aleluia! Aonde está essa mulher? Tu não falou nada para ela! Eita glória! Aleluia. Eu disse que aquela mulher falou assim: então se arrume. Mas mulher, o que está acontecendo? Vamos voltar para onde? Vamos voltar aonde você falou com essa mulher. Aonde você falou com ela? Claro, foi lá na Boca do Lixo. Então vai, se arruma e vamos lá, seu covarde. E disse que pegaram aquela mulher, foi junto com o Mary. E quando chegou naquele lugar, procurando aquela meretriz, aquela mulher de vida fácil, Eita glória! já cansados, já de passar quase meia hora, eles correndo para um lado para o outro. E disse que se cansado fosse: minha esposa, nós não vamos encontrar esta mulher. E disse que vamos voltar para casa. E disse que tá, vamos, amor, então vamos voltar para casa. Quando estava voltando, um tumulto, muitas ambulâncias, polícias, viaturas do bombeiro. E diz que aquele desespero terrível, uma mulher branca com uma mulher de cor morena deitada no seu colo com os 2 pulsos cortados com um punhal. Nitidamente os pulsos foram quase dissipados a mão do braço. Oh glória! Aquela mulher estava morta. E o sangue, a terra, ali o asfalto banhado em sangue. E ela inerte no colo da sua companheira de bordel. Quando chega, aquele homem fala: mulher, esta é a mulher. Qual? Essa branca? Não, aqui está no colo dela, com os pulsos cortados. E diz que aquela mulher branca, ela olhou para ele e falou assim: foi você. Ela foi a última pessoa que falou contigo. Ela pediu para você falar de Deus para ela, e você não falou, e ela está morta. Ela morreu por tua causa. Aleluia. E se enquadra no capítulo 3 de Ezequiel, quando Deus coloca Ezequiel como sentinela. Aleluia. Se eu te botar como sentinela para deixar o povo avisado, para corrigir o povo, e você não for, o povo vai morrer na sua iniquidade, mas o sangue da mão desta pessoa eu vou cobrar das tuas mãos. Deus está te chamando para uma grande obra. Você não foi sentar apenas para ficar sentado e se preocupando com a tua família, se preocupando com a tua finança, se preocupando com os teus filhos, enquanto a tua chamada está ficando para trás. Deus não te chamou para cuidar apenas de família. Deus não te chamou para trabalhar apenas para o homem. Lamaragas. Moisés, tu ouviu a aflição do meu povo? Eu estou ouvindo a aflição do meu povo. Eu estou ouvindo ali, Alebás, no Cacolândia, na Ceilândia, eu estou ouvindo o barulho do meu povo. Eu estou ouvindo o barulho do meu povo, ali para baixo da praça, ali do relógio, onde ficam aqueles bordéis. Elas estão ali clamando à noite, quando tu estás dormindo. Elas estão fazendo, entregando seu corpo para homens que elas nunca viram. E quando você está dormindo,
latinha de refrigerante com uma pedra dentro dela, e ele chupando e cheirando aquela pedra. Você não sabe o que é dormir na rua. Meu Deus, fala, Deus. Missão está no coração de Deus, mas será que está no seu? Deus não te chamou apenas para ser ouvinte. Deus não chamou você. Deus não tirou da onde te tirou para você se acomodar e se preocupar só com o teu umbigo. Aleluia. Deus tinha uma obra na vida de Moisés. Deus tinha uma obra na vida de José. Deus tinha uma obra na vida de Davi. Mas a obra, aleluia, a visão de Deus não era apenas exaltar Davi, exaltar José. Era conservar o momento de fome que haveria no Egito. Glória a Deus. Não mais é fácil. Domingo que faz. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O Espírito de Deus já está sobre mim. E Ele me ungiu. Para quê? Para libertar os que estão presos. Para abrir a porta daqueles que estão perdidos. Para curar os que estão enfermos. Aleluia. Trazer libertação aos cativos. E proclamar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Deus está procurando no meio do seu povo a quem Ele possa chamar para colocar na brecha. Deus está procurando hoje aqui. Deus procurando um passo além da Judéia e encontrou Davi. Ele procurou dentro de uma cova, depois de ter jogado os seus irmãos jogados e oprimido ele. Você para de ficar, olha dentro da igreja, todo mundo fica falando de mim, me oprimindo, não deixou de desenvolver a obra. Quem sabe a obra, aleluia, ele não é naquele lugar. Deus está te preparando para uma obra maior, aleluia, porque vai vir dias, aleluia, que eles vão reconhecer o ministério que Deus tem contigo. Jamais se verga. E diz que Moisés agora ele fala: Senhor, eu não sei falar. Eu sou um homem de lábios pesados, de língua pesada, não sei falar. Alguns falam que ele era gago, não sei. Mas ele estava ali. E aí diz que Deus traz a resposta pela pergunta que ele fez. E a resposta de Deus foi essa: quem foi que fez a boca, Moisés? Aleluia. Tu está botando a tua boca, a tua gagueira como obstáculo? O que que tu tem na mão? O que que tu tem na mão, Moisés? Eu tenho apenas o meu instrumento de trabalho, Senhor, o meu cajado. A minha vara está na minha mão, é apenas o meu instrumento de trabalho. E diz que Deus fala para Moisés: então pega o teu instrumento de trabalho e joga no chão. Ele pega a vara e joga. Antes da vara cair no chão, já se transformou em uma cobra, em uma serpente. E diz que ele se espanta vendo a vara se transformar numa serpente. E Deus fala assim: pegue ela agora. E ele vai: Senhor, ele pegue. E na hora que ele toca na vara, a vara se torna a cobra, a serpente se torna na vara de novo. Aleluia. Aleluia. Terminou aí? Não. Pega a tua mão, coloca sobre o teu peito. E ele coloca a mão sobre o seu peito. Diz que ele fica leproso do pé dos pés até a cabeça. Ele fica embranquecido com lepra. E ele: meu Deus, eu estou leproso. Deus falou assim: agora coloca a mão de novo. E ele coloca a mão e fica normal de novo. Glória a Deus. Deus estava falando: eu vou usar os instrumentos que você tem na tua mão. Glória a Deus. Segundo, Deus estava falando através da lepra:
eu sei que tu é limitado, mas é eu que, aleluia, vou fazer através de ti. Aleluia. Deus não quer saber de obstáculo hoje. Se você tem muito obstáculo, você é a pessoa preparada. Aleluia. Eu creio que até o final desse culto uma unção extraordinária vai cair nesse lugar. Aleluia. Deus vai purificar. Aleluia. Deus vai tirar a iniquidade, vai purificar os teus pecados com uma brasa que vai ser tirada do altar. Deus vai dar visões para você hoje. Aleluia, Jesus. Para de ser pardal. Para de ver baixo. Eita glória! Aleluia. Sobrevoa. Deus te chamou para as alturas. Não mais devas. Aleluia. Sinta o que Deus está sentindo. Glória a Deus. Aleluia. Sinta o que Deus está sentindo agora. Você não precisa de um diploma, nem de um anel, e nem de um curso teológico de missão para você ir para os hospitais. Você precisa apenas ser chamado por Ele. Você precisa apenas a chamada dEle. E as portas vão se abrir para você. Aleluia. Você não precisa carregar canudo de conhecimentos humanos. Você precisa apenas ter a chamada de Deus. Deus não está procurando pessoas que estejam capacitadas humanamente preparadas. Deus está pegando pessoas para preparar para uma grande obra. O nosso Deus não compra vaso feito. Ele mesmo bota a mão no barro e faz ao vaso do jeito que Ele quer. Aleluia. E se Ele está botando a mão em você, aleluia, deixa Ele moldar você do jeito que Ele quer, porque Ele tem uma grande obra a fazer na tua vida. Aleluia. Deus quer fazer uma obra muito grande na tua vida. Aleluia. E eu ouvi um homem de Deus falando, e ele falava uma coisa interessante. Ele fala: quem busca, ele encontra. E ele falou assim, o irmão perguntou: o que você acha do ministério feminino na frente da igreja? Eu não acho muita coisa. Sabe por quê? Quem busca, acha. E infelizmente as mulheres estão buscando mais do que os homens. E quem busca mais, recebe mais. E quem não busca, recebe menos. Porque a mulher se destaca no ministério enquanto o marido não é nada dentro da igreja. Porque ele não busca, ele não ora. Enquanto a mulher está orando, enquanto a mulher está buscando, enquanto a mulher está lendo, enquanto a mulher está descendo, Deus está levantando, aleluia. E lá, aleluia, o banana que não quer orar, não busca, não lê nada e quer fazer alguma coisa e fica incomodado com o dedão daqueles que estão buscando, levantando. Deus só levanta quem busca. Aleluia, você vai. Aleluia. É isso que acontece hoje. Uns dos que estão buscando estão achando. Infelizmente são as mulheres. Tu pensa que aquela mulher que tinha uma família, ela tinha um esposo, ela tinha uma casa. A Débora, ela tinha uma casa, ela tinha um marido, mas ela também tinha duas funções ministeriais na vida dela. E quem deu não foi o homem, porque as mulheres não eram reconhecidas em Israel. Quem deu foi Deus. Deus colocou a mulher como juiz, a única mulher no meio dos juízes. Foi levantada uma mulher chamada Débora. E além de ser juíza, conhecedora da lei, juizava o povo, ela também era profeta. Aleluia. O que eu quero deixar para vocês hoje, Deus está chamando pessoas aqui hoje. Aleluia. Oxalá que hoje, aleluia, você venha sentir um poder tão grande que você não venha aguentar ficar em pé.
tiver tanto cheio aqui, você vai ter que embriagar você de uma tal maneira que você vai sair daqui nesse lugar carregado, mas carregado para uma chamada ministerial nesta terra. Aleluia. Tu nasceu para ser lua. Você não nasceu para ser estrela, mas você nasceu para ser lua. Tu sabe qual é a diferença da lua para a estrela? A estrela tem luz própria. Aleluia. Mas a lua não. Ela depende do sol. Aleluia. O sol bate nela, ela a lua. Aleluia. O brilho que ela tem vem do sol. Sabe o que significa lua? Porque a tua dependência da tua luz que tem em você não depende de você. Aleluia. Porque tu é fria e escura. Depende do sol que está iluminando a tua vida. Aleluia. Deus hoje vai trazer, aleluia, você vai ser um facho aonde você estiver, um facho de luz, e aonde tu passar as pessoas vão olhar para você e vão sentir a unção de Deus e vai dizer, meu Deus, eu estou me sentindo arrepio, eu estou sentindo tão bem quando eu passo perto de você que está falando, me arrepia todo. Aleluia. O que é que aconteceu? Você é alguma coisa? Eu assim, apenas uma lua iluminada pelo sol da justiça. Aleluia. Deus hoje está te chamando para uma grande obra. E Ele está lá no céu, quem sabe junto com o Espírito Santo e Jesus, e falando, quem irás pois nós? Quem eu há de enviar? Quem vai nos representar lá na terra? Quem será? Deus está procurando pessoas aqui hoje que possam falar igual Isaías aqui. Se levantar, eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Aleluia. Me envia. Aleluia. Imagine você estar numa igreja. E quando tu chegar diante do céu, que se você chegar, aleluia, porque infelizmente a tua coroa vai depender das tuas obras. Tem um hino da harpa que fala assim: posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia. Você está entendendo isso? Para que você nasceu? Apenas para ficar sentadinho aí? Ah não, eu acho que eu estou aqui apenas para receber. Deus te chamou para uma grande obra. Aqui é um quartel. Aqui é um quartel-general. Deus está preparando você para você conhecer os armamentos que Ele te deu. Aleluia. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Enquanto nós estamos dentro desse quartel guerreando um contra os outros por posições, aleluia, por hierarquias dentro de igrejas, aleluia, muitas almas estão morrendo. Aleluia. Deus não te chamou para você guerrear. Paulo falou que a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue. Quem Paulo estava falando? A nossa luta não é contra o nosso irmão que está ao nosso lado. Aleluia. A nossa luta é contra as potestades, aleluia, dominadores, as sortes infernais que estão nas regiões celestiais. Tem muitos irmãos que estão aí e diz que teve uma visão e foi lá no inferno e diz que viu o diabo lá e viu demônios. A minha Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que os demônios estão nas regiões celestiais. Sabe o que significa essa região? Esse céu, o primeiro céu aqui, está cheio de demônio. Se Deus abrisse os teus olhos hoje, você ia ver demônio e tu ia ficar pedindo licença. Com licença, Satanás, por favor, demônio, deixa eu passar. Entendeu? Se você pudesse ver com teus olhos espirituais. Mas a única coisa que você vê é as manifestações dele na vida de pessoas, matando, roubando, destruindo. Aleluia. Mas hoje eu quero deixar uma coisa clara para você. Além de Deus te dar vida com abundância, Deus te constituiu como profeta a esta nação. Você nasceu apenas para ser mais um dentro da igreja. Você nasceu para ser destaque nesta terra. Aleluia. Se você não for reconhecido diante dos homens, se você não carregar no
nome diante dos homens, saiba que os vossos nomes estão escritos nos céus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. O que é que Jesus falou antes de levar? Ficai-vos em Jerusalém, até que vós venha a ser revestido do poder de Deus. E depois ele fala: e vós sereis as minhas testemunhas. É vocês que vão testemunhar aí fora de quem sou eu, diz o Senhor. Aleluia. Tu vais ter testemunha do Senhor, mas ainda vai ficar em Jerusalém, porque precisa ser revestido primeiro do poder de Deus. Não tem como você ir para o meio do matador se você não estiver preparado. Aleluia. E hoje aqui o Espírito do Senhor, ele já foi derramado. Eu não vou falar que ele vai ser derramado de novo. Tem muita gente que está esperando um novo avivamento. Já houve um avivamento. O avivamento não começou na Rua Susa, não. Aleluia, em 1908. Aleluia, não. O grande avivamento aconteceu lá no grande cenáculo, lá no centro de Jerusalém, onde teve a última ceia, onde Jesus apareceu depois de ressuscitado. Lá que o Espírito Santo desceu e encheu os 120 homens para incendiar o mundo. Aleluia. Deus não precisa de muitos, Deus só precisa de quem quer ir. Aleluia. Eu trabalhei para terminar e concluir as minhas palavras, e eu vou estar orando por você. Tu pensa que o culto vai terminar assim? Tem algo extraordinário no céu preparado para o fim desse culto. Aleluia. E eu trabalhei numa feira, irmão, ali nas 315. E naquela feira havia uma feirinha, hoje não é, hoje é uma feira coberta, mas havia assim aqueles banquinhos. E eu trabalhava por um senhor que vendia tudo, lá ele vendia trena, ele vendia serrote, ele vendia martelo, ele vendia tampa de fogão, ele vendia tudo. Todos os utensílios básicos dentro de casa tinha lá. Ele só não tinha um fogão completo, mas ele tinha a tampa, ele tinha o negócio de ligar, tinha tudo que precisasse no teu fogão. E eu estava lá, trabalhando para ele. Chegou um carpinteiro, e ele falou assim: olha, moço, eu preciso de um serrote e de um martelo. Eu preciso de um serrote e de um martelo. E eu falei assim: então tem aqui, varão. Tem muitos, tu está na barraca certa. Eu comecei, botei 3 martelos e 3 serrotes de vários tipos de marca. Ele falou assim: olha, escolha, mas espera aí, eu posso fazer o teste. Por quê? Que teste? Ele: tira um pouco da bancada, me dá o primeiro martelo. Ele pegou o martelo, o carpinteiro, e ele botou o martelo na ponta da madeira, e ele fez assim. Ele olhou e falou assim: isso aqui não presta. Ele: como não presta? Está novo, ninguém nunca usou, não presta. Por favor, me mande o outro. E eu passei o outro martelo para ele, e ele pegou e botou na madeira e fez a mesma coisa que ele fez com o primeiro. E ele: também não presta. Ele: pronto, vai refugar todos os martelos. Ele pegou o último e ele olhou, ele não olhava para a marca. Era um negócio dele, é esse mistério que eu não entendia. E ele pegou o último martelo, e quando ele fez assim, e o bichinho fez assim, ó, tchim! Ele: opa, tá aqui o martelo. Mas rapaz, como tu refugou 2? E esse, por que esse martelo? Porque tu pode ver que ele apitou. Ele é diferente dos outros. Esse é o meu martelo. Separe ele. Agora vamos testar agora o serrote. Ele pegou a ponta do serrote e pegou na onde bota a mão, encaixa a mão, e ele envergou e bateu com o dedo. Não presta. Eu já fiquei calado. Eu já estava entendendo já o mistério. E ele tentou com o segundo, nada. E quando pegou o terceiro, ele pegou o bicho, e ele olhou e segurou para mim, e eu torcendo para que prestasse para ele comprar o martelo, o serrote. E ele tinou um dos dedos e bateu. Quando ele bateu, o bicho fez...
Esse aqui é o serrote. Pode botar, vou levar os dois. Mas por que esse mistério? Porque tu viu, ele pintou. Esse é o mistério de escolha. Eu quero falar para você uma coisa. Existem muitos martelos e serrotes aqui, mas Deus conhece a sua ferramenta. E eu tenho uma coisa para você: a ferramenta do carpinteiro, do pedreiro, a colher do pedreiro, o prumo dele, a ferramenta dele, ele é o xodozinho dele, ele não empresta para ninguém. Ele compra, empresta a outro, mas a ferramenta dele não empresta para ninguém. É o xodozinho dele. Eu quero falar para você: aquilo que Deus tem chamada se torna o xodozinho de Jesus. Tem que andar de jeito. Aleluia. E tem muitos xodozinhos que não está entendendo o mistério da chamada dele. E fala: porque Deus me proíbe tanta coisa, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E todo mundo está fazendo, nada acontece, mas comigo sempre está acontecendo. Se eu corto o cabelo para de cair. Então está quase careca. Você tem que parar de cortar, porque a tua chamada é diferente. Você é xodozinho de Deus. Deus tinha 12 apóstolos, mas tinha 3 xodozinhos. É verdade. Todo lugar que ele ia, Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago, João. Vamos lá para tal lugar. Pedro, Tiago e João. Era o xodozinho dele. Deus tem o seu xodozinho. Aleluia. E se o xodozinho não está do jeito dele, ele vai fazer do jeito que ele quer. Ele vai te apertar, ele vai te moer. Aleluia. Até tu entender a chamada que Deus tem na tua vida. Aleluia. Mas rapaz, é só eu que sofro. Tudo que eu faço, se eu uso alguma coisa, nasce ferida nas pernas. Se eu corto o cabelo ou pinto, está caindo os cabelos. Porque eu sou diferente das outras. Todas as irmãs estão profetizando, fazendo nada, e eu não posso fazer. Porque você tem algo especial. Você passou a ferramenta, e você é a ferramenta, o xodó de Deus. E Deus não empresta para ninguém, ninguém toca em você. Aleluia. Lembra que aconteceu com Pedro? Olha, Pedro, o diabo pediu para se andar contigo, mas eu roguei ao Pai, porque tu é meu xodózinho. Aleluia. Você está entendendo aqui? Existe algum xodózinho de Deus aqui? Aleluia. Se Deus está cobrando muito de você, saiba, não é o diabo. Como disse a nossa amada irmã, o diabo não tem poder sobre aquilo que pertence a Deus. Mesmo desconcertado, para tocar em você tem que pedir permissão a Deus. Aleluia. Está todo errado, mas tem para tocar. O diabo tocar em você tem que pedir permissão. Lembra de Jó? Aleluia. Para tocar em alguém, aleluia, que pertence a ele, porque tu carrega, meu filho, a marca dele. E aonde tu passar, as marcas é conhecida. O diabo já conhece, fala assim: aquele ali é daquele homem lá de cima. Ele conhece como? Porque a marca está lá diante de ti. Aleluia, tu é escolhido. Tu foi chamado, aleluia. Feitiço não paga em crente obediente. Aleluia, se coloque de pé. Chegou a hora boa. Aleluia. Você é crente doido? Quem é doido aqui? Eu estou falando doido mesmo. Quem é doido aqui, meu irmão? É doido? Quem é doido? Glória a Deus. Irmão, ó, crente que passa perfume, toma banho para ir para um monte, é doido. Porque quando volta todo sujo, cheio de mato. Olha, eu vou fazer aqui como é que chega o crente doido lá no monte. Ele chega lá, tem uns que chegam com aquele pano de saco, né? Parecendo um beato, e com um pedaço de madeira na mão. Se tiver o mar vermelho, ele abre. Abre! É doido. Ele já chega lá, pega umas pedrinhas na mão, e ele vai dando as voltinhas dele, andando e jogando a pedrinha lá. Uma volta, 2 voltas. Como é? E ele vai andando. Quando o mal percebe, ele está correndo, desembestado, correndo em volta. Quando vê, ele está querendo subir nas árvores.
Quando vê ele tá rolando, descendo lá nos piadeiros lá embaixo, falando em língua, todo sujo. Crente doido é difícil de entender. Você já conheceu um crente doido? Eu conheci um, estava abraçado com uma pedra lá em São Paulo, lá no monte. Eu cheguei nele e falei assim: moço não, servo de Deus. Tá bom, servo de Deus. Ele falou assim: qual é o mistério de estar agarrado com essa pedra? Eu fiz a campanha da pedra. Eu falei: meu Deus do céu, não conheço essa campanha ainda. Eu só vou soltar essa pedra quando Deus abrir as portas. Eu falei: meu Deus do céu, irmão, então tu... Já tem quanto tempo você está aí? Já tem quase um mês. Mas eu não solto a pedra. Aí passou 2 semanas, eu chego lá. Eu olho para a pedra, sempre lá via ele. E quando eu olhei, cadê ele? A pedra estava lá e não estava abraçado. Cheguei nele e falei assim: e aí, moço, já largou a pedra? Já, Deus já abriu a porta. Não falei para tu, meu irmão. O mistério é assim. Infelizmente, Deus gosta desses loucos, irmão. Entendeu? Quem gosta de casa vazia, entendeu? Eu não sei quem vai. Tem muita gente, quando a gente está novo, a gente não quer saber de nada, né? Dos filhos. Está correndo, visitando bagunça de casa. Mas depois que nós estamos velhos, a gente queria tanto ter um monte de menino correndo. É verdade, irmão. Aleluia. É a alegria da casa. Aí em muitas igrejas aí fala que você é menino. Mas a alegria da casa é as crianças. Deixa as crianças pular. Deixa as crianças chamar a atenção de Deus. Aleluia. Enquanto, aleluia, Deus não olha para elas, não para. Aleluia. Então, se tem crente doido aqui, irmão, se prepara. Aleluia. Os maluquinhos de Jesus. Quando você tem crente, o primeiro princípio de loucura do crente é quando ele começa a conversar sozinho. Quando ele começa a conversar sozinho, ele está andando e está conversando sozinho. Esse é o princípio de loucura. É uma coisa linda. Quando a presença de Deus cai, parece que ele nunca foi numa academia de karatê, mas ele começa a dar golpe. Dentro da igreja falando em língua. Outro nunca foi servir o exército, mas ele começa a marchar. Com aquela cara de general e marchando. Aleluia. A outra criança nunca brincou de cirandinha quando era pequeno, mas segura na mão da outra e começa a rodar. Aleluia. Outro nem sabe quem já passa, mas pensa que é um avião. Ele pega, entra no meio do corredor, ele abre a mão, bota a mão para trás e abre o corredor, ele começa a pegar voo. Quem já viu essas máquinas? Eu vi um irmão batendo, caiu lá de cima da galeria, no meio dos irmãos lá embaixo, todo sangrando, saindo sangue pelo nariz dele, e ele falando em língua. E todos se mergulhando de sangue. Aleluia, caiu lá de cima da galeria embaixo, mas não parou de dar glória. Aleluia, glorificando o Senhor. Crente cheio do poder. Eu vi um irmão, eu vi ele bater a cabeça na parede, e bum, eu falei: morreu. Quando estava terminando o culto, eu falei: varão, e passando a mão na cabeça dele. Varão, e tua cabeça está bem? Tu está sentindo? Por que tu está me perguntando isso? Varão, tu passou quase 1 minuto batendo a cabeça na parede da igreja. Tu não está sentindo nada? Nada. Eu fiz isso? Fez. Aleluia. Tu não está sentindo nada, nem um galo. Meu Deus do céu, isso é coisa de Deus. Então feche teus olhos aí agora. Eita Jesus, eu só não sei se tu vai aguentar. Aleluia. Deus vai te encher até você não aguentar ficar em pé. E aqueles que têm sede de Deus falam assim: pode derramar. Aleluia. Tu só pega um copo vazio e pega outro copo cheio e faz isso, ó. Quando ele cai, bate no copo lá, o copo fica balança assim, ó. Entendeu? E a gente começa a fazer assim: ô irmão, o corpo está tremendo, vai pular, certamente não vai pular certo, o corpo está tremendo. Aleluia. E você sentindo a presença de Deus, então segura aí, porque Deus tem chamada hoje. Aleluia. Vira para o teu irmão e fala assim: meu irmão,
O Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu. Fala para ela, fala. E Ele me ungiu. Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre ti agora nessa noite. Quem não é batizado com o Espírito Santo vai aprender um idioma hoje. Dá a tua terrinha. Qual é a tua terrinha? É a Paraíba? É o Ceará? É o Maranhão? É a Bahia? Não. A tua terrinha é as mansões celestiais. Aleluia. O irmão falou para mim, falou assim: irmão, tu é da onde? A tua nacionalidade? Eu era paraibano, mas agora eu sou celestiano. Aleluia. Depois que, aleluia, eu aprendi o idioma da minha terra, só falta eu ir lá. Aleluia. Eu fui criado aqui, mas a minha terra não é aqui. Aleluia. É bem ali, como fala o goiano, é bem ali. É bem colar. Feche teus olhos aí agora. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito do Senhor. Aleluia. Vai começando a sentir de Deus aí. Vai. Eu vou daqui no centro, vou preparar aqui a irmã aqui para estar cantando um hino, para estar louvando, para dar uma dimensão melhor para você. Aleluia. Vai dando lugar. Vem, procure se o Espírito Santo está aí dentro de você. Procure se você acha ele aí. Aleluia. Se você não achar, tem um problema muito grave. Ele não pode estar fora. Porque se ele estiver fora, ele fala assim: olha, ele vai fazer igual fez no livro com a igreja de Laodicea. Eu estou na porta e eu bato. Se tu abrir, eu vou cear contigo hoje. Aleluia. Se ele está fora, meu filho, deixa ele entrar. E se ele está dentro, começa a sentir. Aleluia. Se você ele está fora, deixa ele entrar. E se ele está dentro, começa a ele tomar controle de ti agora. Aleluia. Eu vejo águas correndo do altar aqui hoje. Eu vejo um ser angelical com um cordel na mão de medir. Ele vai medir 500 covados aqui. E a água vai começar a minar na terra. Vai bater no teu tornozelo. Vai chegar no teu joelho. Até teus lombos. Até você tirar a nado nesta noite. Oh meu Jesus. Que prepare aí. Olha que coisa linda. Eu já estou sentindo já, meu irmão. Aleluia. Oh, aleluia. Eu estou igual Elias. Aleluia. O que tu vê? Eu vejo uma nuvem. É qual o tamanho? É o tamanho da palma do homem. Pode avisar para cá porque está descendo chuva aí. Aleluia. Está vindo chuva do céu hoje aqui. Deus vai levantar homens e mulheres aqui hoje. Deus vai levantar Isaías aqui hoje. Deus vai levantar Déboras, mulheres para aleluia, para começar a destacar no meio do arraial de Deus. Deus não quer saber o teu sexo é masculino ou feminino. Deus só quer saber se tu vai colocar-se na brecha. Aleluia. Escute nesta noite hoje, aleluia, o gemido das almas. Marabecavas, Ibacavaramarabá, Iababicavas, Juicavas, Ibarabiandacas, Aliante que vai, Lamiabadacá. Deus está falando para mim nesta noite que Ele vai rebater 3 pessoas aqui e elas vão ouvir barulho de almas que estão gritando. Ele vai ver o zumbido daqueles que estão suspirando no lugar de tormento. Aleluia. Deus está te chamando para uma grande obra. Deus está te chamando para uma grande manifestação. Aleluia. Te prepara agora, meu filho. Te prepara, minha filha. Aleluia. O teu ministério vai criar asa hoje. Deus vai te renovar hoje. Deus vai te renovar hoje. Aleluia. Você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Ai, Jesus. Jesus está começando a chamar. Eu estou ouvindo isso. Meu Deus do céu. Pastor, eu estou sentindo uns arrepios. Eu estou sentindo umas dormiças nas pernas. Eu estou sentindo algo extraordinário acontecer aqui. Aleluia. Meu Deus do céu. Meu filho, eu vejo agora um anjo com cordel de medir. E ele está medindo o côvados aqui hoje. Aleluia. E ele está passando no vosso meio. Aleluia, medindo. E aonde as medidas estão passando, a água já está dando no tornozelo seu. Já está sentindo agora a água purificadora, a água renovadora agora. Jesus de Nazaré.
coisa linda agora. Até você não aguentar mais. Até você não aguentar mais. Meu Jesus. Meu Jesus. Até essa moça matéria não aguentar mais. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Meu Jesus de Nazaré. Deus vai mudar a tua história hoje. Aleluia. Hoje o papel de Deus está tocando hoje posições. Marai da paz. E bem que vai. E nem falar bacana. Começa a tomar, Jesus. Começa a tomar assim. Meu Jesus. Começa a tomar. Meu Jesus do céu. Aleluia. Começa a tomar, Jesus. Tem que tomar agora. Eita, Jesus. Deus está tocando em pessoas aqui hoje. Coisa extraordinária está acontecendo agora. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Assim Deus toca em ti. Sinta aí, ó. Meu Jesus, você está sentindo a presença dele? Nós estamos em um lugar sobrenatural, onde eu posso sentir a presença dele. A chamada é grande. A chamada é grande. Mostra, diz o Senhor. A chamada é grande. A chamada é grande. Aleluia. O vaso é pequeno, mas a chamada é grande. Aleluia. Assim Deus te fala: eu te escolhi, eu tirei do pasto, assim, no meio dos escondidos, dos anônimos. Aleluia. Eu estou suando o teu nome. Aleluia. Olha, vem aí. Tem dois homens, dois seres do teu lado aí. Tem dois seres do teu lado. Fala assim: eu estou tocando, um está tocando na parte da perna, outro está segurando na parte dos ombros e está fazendo assim, ó. Eita, Jesus! Eita! Coisas extraordinárias estão acontecendo nesse lugar. Aleluia! Oh, meu Deus! Aleluia! Para concluir e terminar as minhas palavras, aqueles que podem ainda, olha para as tuas mãos. Olhe para as tuas mãos. Deus está colocando nas tuas mãos, aleluia, uma unção. Não terminou ainda. Agora coloca essas tuas mãos sobre a tua cabeça e segura. O Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu. E Ele me capacitou. Ele me capacitou. Diz o Senhor. Ele me capacitou. Aleluia. Fala. Deus me capacitou. A minha mão tem uma unção e já está sobre a minha cabeça. E Ele já me capacitou. Ele me capacitou. Aleluia. Vai atravessar fronteiras. Aleluia. Vai trazer aldeias. Atrás de regiões pobres. Arabiandarai. Estou criando uma raça para ti hoje. Os teus pais sairão da terra aonde tu mora. Arabiandai, se diz o Senhor dos exércitos. Araguefai. Aleluia. Continua. Aleluia. E que vai instruir. E que vai estifar. Me ande carecas. E aí de face turua.
Vou eu te tomar por 1 minuto. Vou eu tomar você por 1 minuto, diz o Senhor. Você vai me ouvir. E você vai ouvir as vozes que estão aqui, mas não vai ter força no corpo. Vou eu te mostrar algo que vai ficar marcado nessa cruzada. Assim diz o Senhor. Está preparada? Então agora, mandai que faz, o que faz, Ariande Cavacica, Murigaste que faz, o que mandaragás. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O meu corpo está sem força, diz o Senhor dos Exércitos. Eu tomei você sobre as minhas mãos, diz o Senhor. 1 minuto apenas. Jurei que faz. E me que faz. Adiante que faz. Aleluia. Espírito divino de Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui hoje. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Espírito do Senhor aqui. Para concluir, terminar as minhas palavras, e já estou terminando esse culto desta noite tão poderosa. Eu falei para você que esse culto não ia terminar do mesmo jeito que começou. Olha que coisa linda agora. Aleluia. Eu vou contar até 3. Olha aí, Jesus. Começa a tomar todos que estão aqui, estão disponíveis. Só o disponível, por favor, Senhor. Aleluia, vai tomando agora. Aleluia. Eu vou contar até 3 para terminar a minha oportunidade. E você vai ver o que vai acontecer agora. Aleluia. Eu estou vendo o céu abaixar nesse lugar. Aleluia. 1,5. Eu já vejo os seres angelicais preparado e pareado nesse lugar. Crentes aqui vai dançar com o anjo hoje. Crente vai marchar na terra hoje. Aleluia. 2. Já vejo o Espírito Santo soprando. Já vejo o Espírito Santo soprando. Já vejo o Senhor soprando sobre as brasas. 2,5. Um vento e uma brisa está soprando neste lugar. Aleluia. O terremoto de Deus vem soprar o que você conhece a Deus e tem experiência com Ele. Recebe aí. Xirobaragas. A presença é grande nesse lugar. A presença do Senhor é grande nesse lugar. Oh, glória! E o triste é que tem pessoas que não estão sentindo ainda nada. É milagre. Está no lugar como esse e não sentir Deus. Tem pessoas que não estão sentindo nada, não tem mais a sensibilidade de sentir Deus, mas tem outros que estão quase sobrevoando as regiões do céu. Tem pessoas que estão sentindo os seus pés pegando fogo, as suas mãos pegando fogo, a cabeça pegando fogo, sobrenatural de Deus. Aleluia. Oh Deus! Meu Jesus, aleluia.